Hoje nós não tivemos tão bem nas finalizações. O Internacional, como falei, fez um ferrolho na frente da área deles. Estava difícil de entrar. A gente sempre joga para vencer e o Inter não pode ser diferente. Claro que a gente queria vencer, fazer os 3 pontos. O Internacional é a maneira deles jogarem, a gente respeita, não é problema mesmo, mas joga como um time pequeno. A verdade é essa. Vem pra cá que vai ser 7-0, 6-0, 5-0. Não existe jogo jogado, a história ela é contada a cada jogo. Nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente vai conseguir furar o bloqueio. Mas tentamos de todas as formas. Acho que nós somos muito organizados, muito agressivos na marcação, muito forte. E quando a gente recuperava a bola, em alguns momentos a gente conseguiu fazer essa transição. Tivemos as chances nos pênaltis também. Se nós tivéssemos feito um gol, a história seria diferente. A gente precisa continuar e melhorar a parte ofensiva quando joga fora de casa, porque só se defender é difícil. Tem a maneira deles jogarem e eu respeito, o problema é deles. Agora não vem me falar que o Internacional joga como time grande. Aí não. É um Grenal de mistérios antes do jogo, confusão, frases polêmicas que nós vamos discutir ao longo do Donos da Bola desta segunda-feira aqui na tela da Band e também no band.com.br/RS. Quer participar? Faz que nem o goleiro Santos do Atlético Paranaense, que está desde ontem mandando mensagem para o Donos da Bola. Tá aí a imagem que correu o Brasil durante este domingo. Ela aconteceu antes da partida. O Atlético Paranaense divulgou que se trata de uma campanha do Maio Amarelo, pregando aí uma maior segurança no trânsito. Então você, pelo amor de Deus, não usa o celular se estiver dirigindo. Ou encosta e faz o videozinho e manda ou faz da segurança da sua casa. No 992 24 12 20, tô esperando vocês. E olha, o Grêmio amanhã joga pela Copa Libertadores da América na Venezuela e o Matheus Trindade está lá para atualizar o Grêmio pra gente. Tudo bem, Max? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Aqui, bom dia ainda, são 11h30 da manhã e o Tricolor na expectativa em 2 frentes aqui na Venezuela. Primeiro, convocação da seleção brasileira e a possibilidade de aparecer Pedro Jeromel e Marcelo Groi na lista de Tite dos jogadores que estão aqui em Maturim, além de Arthur e Luan que brigam por uma vaga. E depois, pensar na Libertadores da América também. O Grêmio pode sair aqui da Venezuela classificado à próxima fase da competição, Max. Valeu, Matheus. Até daqui a pouco. Matheus volta para falar lá de Maturim, na Venezuela, mas aqui em Porto Alegre, começamos por Daniel Oliveira. Bom, meu destaque é o seguinte, Max, um abraço a todos. Quem jogou para ganhar não ganhou e quem jogou para não perder empatou. Bruno Ravazoli. Boa tarde a todos. Técnico Odair Hellmann terá uma semana para encontrar o equilíbrio entre um sistema defensivo que se comportou muito bem no Clássico Grenal e um ataque que não consegue marcar gols. Eu, para a Copa do Mundo, levaria Jeromel e Arthur. Sérgio Boas. Inter jogou pela sobrevivência de Odair Hellmann e atingiu o objetivo. Para quem gosta de árbitro de fora, acabou sendo punido. E a gente acompanha a história deste clássico número 416 na reportagem com as imagens de Rogério Aguiar e Marcelinho Campedelli.
Poderia ter sido o Grenal do Damião? Poderia. Poderia ter sido o Grenal do Everton? Poderia. O de Danilo Fernandes, o de Madison? Poderia. Mas não foi. Foi um clássico cercado de possibilidades que não se concretizaram. Um Colorado disposto a se defender e especular nos contra-ataques não passou de especulação. Um tricolor confiante na posse de bola, mas sem traduzir a superioridade em bola na rede. Hoje não tivemos tão bem nas finalizações. O Internacional, como falei, fez um ferrolho na frente da área deles. Estava difícil de entrar. A estratégia deu tudo certo, né? Em termos de estratégia. A gente não veio para jogar por uma bola, a gente veio para jogar para ser diferente de ser agressivo no setor de marcação, tanto em bloco baixo, médio ou alto, e fomos. Grêmio e Internacional se enfrentaram na arena, vivendo momentos diferentes, com ambições diferentes e estratégias diferentes. Talvez isso ajude a explicar porque o 0-0 foi recebido por Odair Helman e Renato de maneiras tão, mas tão diferentes. Posso falar que foi um time grande, de primeira divisão, contra um time de segunda divisão. Porque da maneira que o Internacional se comporta e tem todo o direito, eu, se fosse torcedor do Internacional, não iria estar nem um pouquinho satisfeito de jogar dessa forma. Mas é um direito que eles têm. A gente não vem aqui para perder ou para empatar. A gente não joga nenhum jogo para perder para empatar. A gente pensa na vitória, quer a vitória, trabalha para ter a vitória. Só que a gente tem que levar isso para dentro do campo de jogo. Com todas as dificuldades que se apresentou durante a semana, com todas as situações envolvidas nesse clássico, eu acho que um ponto fora de casa, hoje, em todas as circunstâncias, nesse clássico Grenal, é um ponto importante. Sem comemoração na arquibancada, mas com muita reclamação. O árbitro não viu penalidade em 3 lances contestados pelos gremistas. Vocês sabem bem que eu não gosto de falar de arbitragem, mas eu vi os lances ali dentro do vestiário. Aí eu pergunto, deixo para vocês comentarem os 3 lances legítimos dos 3 pênaltis. E se a gente está falando em clássico Grenal e não falou ainda em D'Alessandro, é porque o argentino aqueceu antes do jogo, aqueceu no intervalo do jogo e aqueceu durante o jogo, mas não foi para o jogo. Lesionado, foi poupado e participou só da confusão no final do jogo. Ontem ele acabou sentindo, né? Então a gente espera até o último momento para tomar a decisão. E o D'Alessandro é um meia armador que, quando joga do lado ou quando joga por dentro, a ideia sempre central do D'Alessandro é que ele arme as situações de jogadas. Então é isso que mudaria. 0-0. Um anticlimático embate entre Grêmio e Internacional, que na frieza dos números não foi bom para ninguém nesse começo de Brasileirão. Um clássico 416 que a nossa bancada vai repercutir depois do recadinho do Daniel. Boa, Max. E agora chegou o momento de oferecer a você que assiste aos Donos da Bola uma oferta muito especial da Sky. A Sky tem todos os canais que você gosta de assistir com imagem HD e valor que cabe, no bolso, hein? Marcelo Gamo, o que você traz para os nossos telespectadores? Muito boa tarde, grande Daniel. Tudo bem? Tudo tranquilo? Maravilha. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Olha só, hoje eu trago uma promoção muito especial para você que adora futebol. Aliás, Daniel, olha só. Sábado eu estive na Arena do Grêmio. No domingo, olha só, eu estive na Arena Condá, na Arena Corinthians e na Arena da Baixada. Tudo isso sem sair de casa. Exatamente. Olha aqui, gente, controle remoto da Sky. É isso que você vai ter. E a imagem, gente, é em alta definição. Maravilha. É show de bola mesmo. Aliás, falando em bola, tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonatos Europeus. E a promoção de hoje é a seguinte, assinou a partir de agora, o telefone tá aí na tela. Agora, hein? A oferta do dia, você vai falar com as gurias. Gente, leva o Campeonato Brasileiro na faixa. Liga agora e mais, hein? Eu instalo para você ainda essa semana e a primeira mensalidade só 30 dias após a instalação. Que maravilha, hein? Quer viajar como eu viajo pelas arenas do Brasil e do mundo? Tá aqui, Sky. Liga aí, 0800 009 6969. Sky é futebol e muito futebol, Daniel. A Sky leva o estádio para sua casa. Ela leva o estádio para sua casa. Então
está aí a tua oferta especial da Sky. Ligue 0800 009 6969. Peça a tua assinatura. 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente em HD, tendo um estádio na sua casa, Max. Daniel, recompõe o nosso sistema defensivo enquanto o Sérgio Boas sobe ao ataque e nos conta o que achou desse 0-0. Bom, eu ouvi o jogo pela Bandeirantes, eu estava no Rio de Janeiro e depois pude acompanhar os lances principais. O 0-0, o Internacional foi com um propósito dentro da arena, cumpriu de jogar pela sobrevivência do técnico. Para o Grêmio foi frustrante o resultado, o Grêmio era amplo favorito para o Clássico Grenal. E a questão da arbitragem, o árbitro sonegou ali a penalidade máxima, o primeiro ali indiscutível, em cima do Bruno Cortes, mas é um castigo para quem vive pedindo árbitro de fora. Temos o melhor árbitro do Brasil, que é o Daronco, que acabou apitando um jogo, o Daronco apitou um jogo, acho que em São Paulo ou no Rio de Janeiro, não estou bem lembrado também. Daronco apitou Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Esse lance que a gente está acompanhando. Então é pênalti indiscutível, na minha opinião, né? Bruno e Daniel. Olha, eu acho que foi um Grenal onde apenas uma equipe buscou a vitória e eu não acredito que isso seja um demérito para o Internacional, pela situação dos dois times. O Inter com possibilidade de mudanças no departamento de futebol e comissão técnica, time que não vencia há 4 jogos, time que não marca gols. Acho que o Inter fez o que tinha que fazer, ficar atrás da linha da bola. Não contra-atacou, não levou perigo ao Grêmio, também pela qualidade do sistema defensivo. Aqui vai uma estatística, dos últimos 11 jogos com titulares, o Grêmio levou gol em um jogo. Então, não é demérito para o Internacional não marcar gol no Grêmio. O problema é o Inter antes do Grenal, numa sequência que não vinha jogando bem. Eu acho que a gente tem que pegar esse Grenal, colocar numa caixa e colocar um cadeado, e ele é um jogo atípico, em que o Inter cumpriu sua estratégia, foi muito bem defensivamente e o Grêmio não conseguiu ser competente na hora da finalização. Eu gostei do Grenal, eu gosto dessas confusões, dessas provocações, claro que não da violência, mas como um todo eu acho que foi um Grenal agradável. Foi um Grenal em que os dois times entraram com objetivos bem diferentes e só um conseguiu alcançar ele, Daniel? Sem dúvida. Eu diferente do Bruno, eu não gostei muito do Grenal. Achei que não foi um bom jogo. Quem saiu premiado foi quem optou pelo antijogo, né? Ou de repente não atuar, né? Só se defender. Mas eu entendo que o Internacional jogou diante da sua limitação. Acho que o Grenal mostrou realmente quem é um e quem é outro, né? Teve uma influência, claro, direta da arbitragem. O Grêmio teve a chance com o André no começo do segundo tempo, né? Que foi impressionante o André ter perdido aquele gol, ele não costuma perder. Mas o Grêmio, claro, foi melhor. Mas a proposta do Internacional acabou surtindo efeito. Acho que a gente tem que separar o Inter do Grenal para o Inter dos outros jogos. Se o Internacional jogar sempre assim, é motivo de preocupação. Agora, se o Internacional adotar essa postura apenas pro Grenal, como adotou, e pensar os outros jogos de uma forma diferente, tá tudo certo, até porque o Inter entrou muito pressionado nesse Grenal. Mas eu, assim como eu não gostei do Grenal dentro de campo, eu também não gostei fora dele. O Bruno falou a questão de isolar o Grenal, né? Colocar ele numa caixinha e olhar ele de forma separada. O histórico ofensivo do Internacional nos últimos jogos, ele preocupa. Mas pegando o Grenal, dá para tirar ele da caixinha para repetir esse sistema defensivo, levar essas virtudes adiante? Ou é também uma questão atípica? O Odair disse na entrevista que dentro do Beira-Rio o Inter vai propor o jogo. Contra Chapecoense e Corinthians, o Inter vai ter mais a bola e vai ser mais ofensivo. E fora de casa, o Inter vai tomar as medidas de precaução, se defendendo mais e explorando o contra-ataque. Eu acho que o jogo que a gente tem que pegar como parâmetro do Inter é o Flamengo. O Inter jogou muito defensivamente e atacou pouco o time adversário. Eu sigo achando que o Grenal é um jogo atípico e que o jogo de avaliação para o Inter tem que ser o do Flamengo. Mas uma coisa assim, um jogo o Internacional atacou pouco e o outro o Inter não atacou. Exato. Por proposta. O que me parece, isso aí pode ser uma preocupação sem dúvida, é a postura que o Internacional adotaria contra os grandes. Aí realmente mostra que o Internacional tem um time mais limitado do que eu achei que tinha. Olha só, a gente vai dar um break agora. Vai começar um campeonato para o Internacional agora. A tabela agora é completamente oposta aos jogos que já aconteceram. Não, porque ele tem que passar pelo Grenal. Todo mundo estava esperando que o Grêmio fosse até golear o Internacional, algo que eu, sinceramente, não acreditava, porque quando um time é muito favorito, ele não consegue
transformar isso num placar elástico, num clássico como o Grenal. A gente continua falando de Grenal, mas antes tem um chamado do Fernando Fernandes, direto da sede da CBF. Tem convocação daqui a pouco. Olá, Fernando. Olá, Max. Grande abraço para você, para todos ligados aí na Band. Pois é, falamos aqui do auditório da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. Às 14 horas, o técnico Tite vai revelar os 23 jogadores convocados para a disputa da Copa da Rússia. Dá para ver a movimentação muito grande de jornalistas por aqui e a gente vive essa expectativa. 35 nomes serão escolhidos. A FIFA exige uma lista de 35, mas apenas 23 serão divulgados hoje aqui, até porque o Tite quer preservar os outros 12 jogadores que serão utilizados em caso de necessidade. A programação da seleção brasileira depois da convocação. Na outra segunda-feira, os jogadores se apresentam na Granja Comari, lá em Teresópolis, ficam uma semana por ali realizando exames médicos, fazendo também o início da preparação física, depois seguem para Londres. O Brasil faz a sua preparação final ali em Londres, na Europa, antes de desembarcar na Rússia. Vai jogar contra a Croácia no estádio do Liverpool, depois vai enfrentar a Áustria em Viena e faz a sua estreia na Copa do Mundo no próximo dia 17 na cidade de Rostov. O técnico Tite, portanto, vive aí a expectativa da convocação dos 23 jogadores. Pelo menos 8 vagas em aberto, 15 jogadores praticamente com seu nome confirmado depois da saída do Daniel Alves por problema de lesão. Fica a expectativa na lateral direita. Nós temos possibilidade de um goleiro, um zagueiro ainda em aberto, 3 laterais e jogadores no meio-campo também da seleção brasileira. Tá ok, Max? Continuamos acompanhando aqui e a gente volta com mais informações quando for divulgada a lista para a Copa do Mundo, os 23 jogadores que vão defender o Brasil no Mundial da Rússia. Grande abraço para você. Valeu, Max. Até mais. Valeu, Fernandinho, que falou em uma vaga em aberto na zaga. E um dos homens de confiança de Renato pode ser chamado pelo técnico Tite para jogar essa Copa do Mundo. E neste final de semana, Pedro Jeromel, mais uma vez, mostrou por que é um dos melhores zagueiros do Brasil. Blindando a zaga dos ataques adversários. Um cara que merecidamente tem muita moral com o treinador. Ele hoje, sem dúvida alguma, é o melhor zagueiro do Brasil. Ele vem jogando num nível muito alto há muito tempo como o melhor jogador do Brasil. Nesse Grenal, Pedro Jeromel, de 32 anos, mais uma vez foi destaque. E olha que não só afastando o perigo com as desarmadas, levando o perigo também. Andou pertinho do gol. Grandes jogadores também precisam um pouco de sorte. Quando desarmado, o Leandro Damião não conseguiu fazer muita coisa com a bola. E perto do fim do clássico, ele teve a chance de abrir o placar. Não marcou, mas mesmo assim não perde nem um pouco de moral. Porque nos últimos 17 jogos disputados pelo Jeromel, nenhuma derrota. Eu acho que o GG tá, pelo que vem fazendo, né, nesses últimos anos aí, eu acho que ele vai para a Copa sim. Ao que tudo indica, essa segurança que o zagueiro leva ao treinador Renato Gaúcho também deve ser sentida pelo técnico Tite, que deve levá-lo à Copa do Mundo pela seleção brasileira. E se o Renato fosse técnico da seleção? O Tite ganha bem, deixa o Tite esquentar um pouquinho a cabeça, e tem basicamente um grupo na cabeça dele, ele vai convocar, mas só em termos de Jeromel eu apostaria que sim. Esse cara humilde, bom de bola e querido pelos colegas é Pedro Jeromel, ou GG. Sem dúvida, sonho de muitos treinadores. GG, eu perguntei pro Maicon, foi assim que ele falou, eu convocava o GG, vocês convocariam o GG? Não, o GG eu não convocaria, eu convocaria o Jeromel. Me parece que o Jeromel é mais jogador que o GG. Com sobrenome, né? Pedro Jeromel, eu vou querer ser chamado de GG. É assim que os caras chamam ele, né? Chamam de presidente também, já escutei eles falarem. Na intimidade, tudo certo. Aliás, acredito que seja o único jogador do Grêmio a disputar a Copa na Rússia. Eu vejo o Arthur com boas chances também. Como Fred é que vocês estão vendo? Eu acho que ele vai levar só o Jeromel. Eu levaria o Arthur, mas ele levará, na minha opinião, só o Jeromel. É que são duas leituras, né? A primeira, o que eu faria e o que o Tite vai fazer. Eu acho que o Tite só leva o Jeromel. Eu levaria o Arthur. Eu acho que eu levaria o Arthur e o Jeromel. É que essa questão que o Daniel falou do Fred é muito forte também. O Fred tem boas chances de estar nessa lista. É que o Fred não tá mal. O
Fred está jogando bem, ele é cotado para jogar no Manchester City na próxima temporada. A gente tem o lado bairrista aqui, que o Arthur joga no Grêmio, muito bem, o Arthur é um jogador diferenciado, só que o Fred também está jogando bem lá. E o Fred tem mais a experiência da seleção brasileira, o Fred foi convocado em outras oportunidades. Entre o Fred e o Arthur, levaria o Arthur fácil, sem nenhuma discussão. Aí claro, é discussão. Aí é discussão, não levaria o Rodriguinho, que eu sei que é outra função, acredito que vai aparecer na lista. Por exemplo, entre Renato Augusto e Arthur, quem vocês levariam? Arthur. O Arthur. Só que o Renato Augusto foi titular durante toda a campanha das eliminatórias. E por justiça, o Renato Augusto não vai sair da lista. Pois é, mas aí se fosse por justiça, o Groi deveria ser convocado também, né? Mas tudo bem, mas aí tem o Cássio também, que é o campeão brasileiro. Mas essa questão... E aí tem o Marcelo Groi, campeão da Libertadores. Mas essa questão da justiça não é fácil vai ficar convocar. Não. Assim, ó, uma coisa é o que a gente pensa, a outra é o que o Tite pensa. Eu respeito muito as convocações, porque eu acho que o Tite foi um cara que fez questão de observar todo mundo. E vou dizer, Groi e Luan na Copa não seria nenhum absurdo. Seria até justo. Mas ele só pode levar 23. A gente consegue perceber essa questão de justiça ou não pela questão do lateral direito. Ele vai convocar um lateral direito que não seria convocado, porque o Fagner seria e vai ser convocado, que vai ser o titular do Fagner, muito provavelmente. Ou seja, um titular da seleção, que eu acho que vai ser o Danilo, não seria sequer convocado. E é muito, muito provável que o Fagner seja reserva de um cara que foi convocado depois. Eu acredito, primeiro que o Tite é um cara, todos nós aqui concordamos, um cara honesto e super competente. Sem dúvida. Então tudo que ele fizer, dentro da consciência dele, dentro do trabalho da comissão técnica, ele vai ter que, como disse o Bruno, aquele momento de escolher, não tem muita saída. Então essa lista já está pronta já faz algum tempo. Sabe, vou revelar uma situação para vocês. Eu gosto muito de ficar viajando na internet, fico vendo vídeos, e esses dias eu caí num vídeo 9 minutos de lances do Arthur. É demais. É demais. O Arthur joga muita bola, é impressionante como ele gira com facilidade, como ele encontra o espaço vazio, como ele por vezes infiltra na área do adversário. É um jogador muito inteligente, o Arthur joga muito. Mas se ficar fora da Copa, o Fred também, por competência, estará lá. E quem falou sobre isso também foi o Renato. Ele falou sobre essa expectativa de ter jogadores do Grêmio convocados e também sobre como vai trabalhar com possíveis decepções em relação a quem está cotado, mas não for chamado. Eu acho que o Grêmio vem jogando num nível muito alto, um nível muito bom. Gostaria muito que alguém do Grêmio estivesse na seleção, mas, volto a repetir, isso é um problema do Tite. Mas se por um acaso um jogador meu for convocado e estiver na viagem, sem problema algum, vai jogar. E se por um acaso um desses jogadores, que é uma coisa normal, não estiver na lista, eu vou conversar com esse jogador para não desanimar, continuar trabalhando, porque são jogadores jovens, se não estiverem nessa Copa, tem todas as condições de estarem na próxima. Olha só, não é o goleiro Santos, afinal ele estava de luvas, não sei como ele conseguiu mexer no celular, mas temos mensagem no nosso WhatsApp. Cid Vaz, Alvorada, o Renato falou que o time do Inter é de segunda divisão, porque ele está com medo que a gente divulgue que o Inter aprendeu a marcar o Grêmio. Ele colocou 4 jogadores entre o Maicon e o Arthur e o ataque do Grêmio. E o Grêmio não funcionou, simplesmente não funcionou, porque essa é a jogada do Grêmio. Os volantes do Grêmio é que saem jogando. Obrigado. Valeu. Sabe o que é interessante? Última derrota do Grêmio com titulares para o Inter. O Grenal do 2-0. O Inter está invicto a 2 clássicos. Foi o que se apegou o Odair Hellmann também para falar que está satisfeito com o momento. O Internacional conseguiu fazer a metade do serviço, né? Ele jogou fazendo a metade do serviço. Agora não dá para se contentar com isso aí. Chegar, tudo bem, neutralizou o Grêmio, tá? E vai ficar nisso a vida inteira. Agora tem um detalhe no jogo também. Pouco mais. Serginho, os pênaltis abafaram isso, né? Porque se o árbitro marca os 2 pênaltis, que a meu ver 2 ocorreram, e o Grêmio vence por 2-0, o que nós estaremos dizendo aqui? Não. A defesa do Internacional falhou. Claro, a gente parabeniza o Inter aqui pela estratégia, mas se a bola do Tony Anderson entra ou do André, seria pau no Inter. Porque o Inter não atacou, o Inter não levou perigo em nenhum momento do jogo. Se o Internacional, olha só o que eu vou dizer hoje aqui, não sei se vocês concordam, se o Internacional passar bem pela Chapecoense, esse resultado do Grenal agregado a uma vitória convincente, consistente contra a Chapecoense, fica muito bom para o Inter. Chamado no centro de Porto Alegre com Alfredo Pereira e a torcida hoje aqui na capital gaúcha. Boa tarde, Alfredo.
Boa tarde, Max. Boa tarde, pessoal do Donos e aos nossos telespectadores. Eu estou aqui com o Pablo e com o Jorge, torcedores do Colorado, que querem dar opinião sobre o Clássico Grenal. Pablo, me mostra com o teu joinha ou com o não joinha o que tu achou da atuação do Inter. Vamos ver. Ó, ele achou legal. Então, Pablo, por que tu achou legal a atuação do Colorado no sábado? Porque o Inter fez o que tinha que fazer, né, cara? Não tá com elenco para jogar para frente como a torcida quer. A torcida tem que entender isso e também só para alfinetar aqui, não alfinetar, mas para falar real pro Renato, né, cara? Que o Renato falou que o Inter tá jogando como time pequeno, né? Tá? Daí é o seguinte, o Grêmio também jogou como time pequeno no Beira-Rio no último Grenal, né? Até ele sabe, ele mesmo viu, ele tava... Olha só, a troca de indiretas então continua entre torcida e Renato Gaúcho. Agora vamos falar com o Jorge aqui do lado, outro torcedor. Eu quero que tu me dê a tua opinião primeiro aí nos emojis. Foi joinha? Foi joinha também, torcedor por aqui. Tá orgulhoso, tá contente com essa atuação. O que tu achou, Jorge? Mesmo assim, nós tendo um elenco assim um tanto reduzido, um pouco limitado assim em qualidade futebolística, eu gostei do resultado. E aguardamos agora enfrentar a Chapecoense, né, o Corinthians e o Sport. Com confiança? Com confiança, estarei sem lá também. Né? Então tá, o torcedor aqui na Esquina Democrática diz que o Inter jogou como deveria, deixou o seu joinha e daqui a pouco a gente volta com torcedores gremistas. É com vocês. Valeu, Alfredo. A gente daqui a pouco já volta. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos e vamos falar de Libertadores da América. A delegação do Grêmio já está na Venezuela, chegou neste domingo. E por causa do desgaste do grupo, que está disputando 3 competições, Renato vai mandar a campo um time misto para o confronto diante do Monagas. Bem-vindos à Venezuela, mais precisamente à cidade de Maturim, capital do estado de Monagas. É aqui, mais de 6.000 quilômetros distante de Porto Alegre, que o Grêmio vai tentar buscar a classificação para a próxima fase da Libertadores da América. A matemática gremista é muito simples. Uma vitória diante do Monagas garante o time nas oitavas de final da Libertadores da América. Em caso de empate, aí tem que torcer para o Defensor não vencer o seu duelo diante do Cerro Porteño. E aí, o Grêmio garante a sua vaga à próxima fase da competição. Dá para dizer que não foi fácil chegar aqui, tanto pela busca da manutenção na liderança do Grupo 1, como as 12 horas de viagem que foram necessárias até o desembarque em território venezuelano. E até por conta dessa sequência de jogos, o técnico Renato Portaluppi terá que preservar mais uma vez. Dos atletas que atuaram no Clássico Grenal, 6 não vieram para a Venezuela. Então já pode ter certeza, torcedor, que um time misto vem aí para o jogo de amanhã. O jogo é importante para a gente sabe, mas a gente não pode arriscar de botar os jogadores em campo e começar a perder os jogadores, ou de repente, mesmo com os jogadores em campo, eles não conseguirem correr. Meu time está desgastado demais. Se colocar em campo, vai estourar. Independente de time titular, misto ou reserva, de jogo em casa ou fora, é como o técnico Renato Portaluppi sempre fala. Como é mesmo, Renato? Quem joga 3 competições e a cada 3 dias, fora as viagens, você tem que ser inteligente, você tem que segurar os jogadores, porque senão daqui a pouco você não tem ninguém. O Matheus Trindade já volta com informações da Venezuela, deste confronto entre Grêmio e Monagas, mas antes, Daniel Oliveira.
Deixa comigo, Max. A galera que apareceu há pouco no centro aí, o pessoal fazendo joinha, mas se a sua relação tá assim, meu amigo, com o Ativa ela fica assim. Aliás, o pessoal tá levando até as caixas que estão aqui no programa, rapaz. Ou estavam, né? Porque agora só sobraram 2, Luciana. É verdade. Olha, deixa as preocupações de lado, meu amigo, do dia a dia, ó, mande pra longe, porque o Ativa, ele é a chave para o sucesso. Ativa é você recuperando o seu prazer e a sua confiança nos momentos a dois. Ele age rápido, é eficiente e age por vários dias no seu corpo. Então ligue 0800 601 0700 e aproveite, porque a entrega ela é grátis e é sigilosa para todo o estado, e você começa a pagar só daqui 45 dias. E tem mais, hein? Na compra do seu ativo, a segunda unidade sai por apenas R$10. É isso mesmo. R$10? É, compra o ativo, a segunda unidade sai por R$10. Amanhã a Luciana vem com uma caixa só. É, e além disso, nós temos outras super promoções para você. Tem muitas outras. Consulte os nossos pacotes promocionais com presente em dobro. Boa. É só você ligar e dizer que está assistindo os Donos da Bola para participar dessa super promoção. 0800 601 0700. Disposição nos momentos a dois é com ativo. 0800 601 0700. Comprou um ativo, leva o outro por R$10, Daniel. Que barbado. É ligar agora e conferir mais promoções lá na nossa central. Deixa de ser preguiçoso, liga agora, 0800 601 0700, 0800 601 0700, Ativa é você, nativa sempre, Max. É isso aí, olha, prometendo e cumprindo, tem mais Matheus Trindade, direto da Venezuela. Bom, Max, aqui na Venezuela, como a gente pode perceber, é um clima bastante tranquilo. O Grêmio está em um resort, um clube de golfe que é bastante isolado, até meia natureza, tem um mini zoológico por aqui, a gente pode ver pavões, outros animais circulando neste mini zoológico, e o tricolor bem concentrado para essa partida de amanhã. Mas claro que não dá para deixar de falar dessa expectativa em relação à convocação à seleção brasileira, muito focado no zagueiro Pedro Jeromel e o Marcelo Groi também, que briga por essa vaga dos atletas que estão aqui na Venezuela, né? Lembrando que apenas 5 titulares vieram para cá, o Marcelo Groi, Jeromel, Kahneman, Cortez e o Ramiro. O restante está sendo preservado e ficou aí em Porto Alegre. Então dá para contar o Arthur e o Luan, que estão aí na capital, nessa possibilidade também de aparecerem na lista do Tite. Então a movimentação pela manhã aqui fica por conta disso, porque o Grêmio treina apenas à tarde, às 13h30 no horário local, 4h30 no horário aí do Brasil. Aí treina num campo anexo ao Estádio Monumental, palco da partida de amanhã. Algumas curiosidades, tá, Max, em relação ao que a gente já percebeu aqui na Venezuela. O ingresso para esse jogo de amanhã, 60 mil bolívares, o valor mais caro, ou seja, R$ 3,05 para acompanhar essa partida. O outro valor, 30 mil bolívares, ou seja, R$ 1,50 para ver este jogo. E o pessoal nos comenta, né, que o salário mínimo é muito baixo por aqui, então tem que ter 2, 3 empregos para conseguir uma vida tranquila na Venezuela e conseguir pelo menos ter alguma coisa para se alimentar, porque a inflação é muito grande também e o produto está muito caro. 1 quilo de queijo, por exemplo, são quase 2 milhões de bolívares, quase um salário mínimo. E 1 quilo de carne são 2 salários mínimos e meio por aqui por conta dessa inflação. Então o tricolor faz o treinamento à tarde para a partida de amanhã às 9h30 da noite aqui na Venezuela. Dá para colocar uma provável escalação com o Marcelo Groi, Madison, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Jailson, Ramiro, Cícero e Alisson. Mais à frente, o Tony Anderson, que até foi testado nessa função na partida contra o Goiás pela Copa do Brasil. Tá certo, Max? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Matheus. Matheus também trazendo toda essa contextualização, as informações que transcendem ao futebol. Falando de jogo, é um risco calculadíssimo esse time misto? Boas. Eu acho que é, né? O Renato tem um elenco suficiente para ganhar desse time do Monagas, né? Então, o que eu achei interessante, é fundamental que ele consegue manter o sistema defensivo. Mantém a defesa e dali para frente ele tem jogadores que podem dar conta do recado e conseguir uma vitória lá diante do Monagas. Eu estou na mesma linha do Boas. Acho que o Grêmio tem totais condições de conseguir um bom resultado na Venezuela. Claro que pode sentir um pouquinho o clima quente, né?
30 graus em média a temperatura lá em Maturim, na Venezuela. Estava acompanhando as informações do Matheus Trindade. A manutenção da defesa é realmente importante. O time titular do Grêmio não leva gols, é um time muito sólido. A saída de bola pode ficar um pouco prejudicada, né? Porque tu tem no time titular Maicon e Arthur, e amanhã o Grêmio vai ter Jailson e Michel. Com certeza a bola não vai ser tão redonda. Mas olhando a nominata, nominalmente, o Grêmio tem totais condições de vencer o time da Venezuela e encaminhar a classificação. Acho que é um risco muito bem calculado, Marcos. Dá um ponto pra gente aí, final. Monagas é um time muito fraco, não me impressionou em nada, muito pelo contrário. Deve ser difícil torcer pro Monagas, né? Mas, enfim, acho que o Grêmio, o Renato acerta, bota a defesa titular, no resto vai poupar alguns jogadores e o Grêmio tem condição de voltar com a vitória. Olha só, o Renato e os dirigentes gremistas reclamaram de 3 pênaltis não marcados depois do jogo. A gente separou 1 a 1 para mostrar para vocês. Primeiro, o do Fabiano no Cortez. Se foi ou não foi pênalti? Tá aí, ó. Pênalti. Bruno. Pênalti. Boas. Pênalti. Tu tava nessa goleira aí, Bruno, ou tu tava na oposta? Tava na outra. Tava na outra, né? Então, alguns dos lances que a gente vai mostrar, tu tem uma ainda queria cartão pro Cortez. Privilegiadíssima. Hein? Esse, na minha opinião, foi o pênalti mais claro. Pênalti claríssimo. Que esse lance ainda, né? Cortez vai... Atenção pro passe do Maicon. Olha escapar. O passe do Maicon. Maicon jogou muita bola. A gente tem agora também o lance do Patrick no Luan. Bruno. Olha, no campo, eu achei que não foi pênalti. Atrás da goleira, eu fiquei com a impressão que o Patrick bate na bola. Mas tem um ângulo que mostra o Patrick chutando o pé do Luan. Olha aí, ó. O Patrick bate no pé do Luan e é o Luan que desloca a bola. Por esta imagem, eu daria pênalti. Mas no campo, vendo ao vivo, eu não daria o pênalti. Lance dá para absolver o árbitro, então. Acho que dá para absolver o árbitro. Daniel. Eu achei pênalti claro e o Luan só cai porque ele perde o pé de apoio. O Patrick chutou o pé de apoio do Luan, por isso que ele caiu. Boa, sim ou não? Pênalti na cara do juiz. Bola no braço do Cuesta agora, em um chute do Madison. Daniel. Não achei. Bruno. Não me pareceu pênalti. Pela orientação da CBF, orientação da FIFA, nesse lance eu vejo que o Cuesta amplia o corpo. Claro que a bola bate na barriga e no braço, um lance de interpretação. Mas ali, ó, braço aberto, velho, dentro da área. Cal, pra mim, pênalti. Sérgio. Pênalti. Por 3 pênaltis é brabo, hein? Arbitragem. Se ele marcasse esse Grenal ou não? Se ele marcasse já estaria. Eu fecho com vocês. 3 pênaltis. Qual é o saldo da arbitragem? Como eu disse, né? No ao vivo ali eu não daria o do Patrick. E o Inter reclama de um lance também que não foi falta no Groy. Uma bola no segundo pau, um escanteio, o Groy dá 3 passos para trás e ele bate no Moledo e cai. O juiz dá falta. Só que não foi falta. Porque o Moledo tá de costas no lance e a bola sobra pro Cuesta com gol aberto e o juiz deu falta. Se o juiz deu falta do Moledo, ele errou, porque quem fez a falta foi o Damião. Olha só, depois Damião estava na frente do lance. Mas o Groy tava de costas. Eu quero saber... O Damião escorou e ficou parado, né? Fechando a área de ação do Marcelo. Eu achei aquele famoso perigo de gol esse lance. Eu quero saber onde estão aquelas pessoas que sempre pediram juiz de fora para o Clássico Grenal. Aí, juiz de fora que vai à Copa do Mundo e olha a lambança que ele aprontou. A gente vai continuar falando e falando de confusão depois do break, mas vamos acompanhar, vamos para o intervalo, mostrando de que forma a gente ficou preso no trânsito indo para o Grenal. Olha só, torcida chegou no carro, convidou a gente com churrasco, o clima de Grenal é uma beleza. Nossa produtora Rebeca Rosa e o cinegrafista Rogério Aguiar, esse braço aí, ó, indo se fartar com um pedaço de carne, aproveitar. É costela. D'Alessandro não foi para o jogo, foi o grande mistério antes do clássico começar, mas participou dessa confusão. Ele e o Luan bateram boca, teve empurra-empurra no final da partida. 2 jogadores aí, o D'Alessandro já com largo histórico de confusão em Grenais e o Luan aos poucos montando seu currículo também, né? Não, mas o D'Alessandro que empurrou o Luan. O D'Alessandro não tinha nada que ter ido por ali. Não, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, a Procuradoria do STJD está analisando os lances do D'Alessandro contra o Flamengo. Um suposto soco no Lucas Paquetá, que não foi um soco. O D'Alessandro encosta o punho no queixo, não é um soco, não é uma agressão, mas é um ato, é um gesto que pode ser mal interpretado. Somado a este empurrão no Luan, D'Alessandro pode complicar e pode pegar um gancho. O D'Alessandro está se notabilizando por isso, é algo que não dá para entender, né?
Primeiro aquele Grenal no sorteio já deu confusão. Com o Maicon. Com o Maicon. Aí o problema no jogo contra o Flamengo. E agora nesse que ele nem jogou. Não. D'Alessandro está devendo em 2018? Está devendo bola? Está devendo alguma coisa? Não, acho que não. Ele joga diante da condição que dá para jogar. Eu acho que o D'Alessandro está sendo mal explorado no Inter. Se colocar o D'Alessandro aberto pela direita ou pela esquerda, mata o gringo. Eu acho que o D'Alessandro tem que jogar na região central, onde ele pode criar e auxiliar o Inter ofensivamente. O Inter não marca um gol há mais de 500 minutos. O Inter não tem criatividade no meio. A gente pode projetar um Inter para o restante da temporada com o D'Alessandro saindo do banco, Boas, ou começa e termina pelo D'Alessandro a escalação? Não diria começa e termina, mas eu diria que, na minha opinião, ele é titular no time do Inter. Ele ainda tem, apesar da idade, ainda tem muita qualidade, mas não pode ser sacrificado no esquema. O técnico aí tem uma semana, ele que quebra a cabeça para dar uma região boa para o D'Alessandro jogar. Porque a gente sabe, na situação que está o Internacional, a bola parada ela é fundamental. E o D'Alessandro tem essa qualidade. Primeiro ponto, o D'Alessandro não pode participar de sistema de marcação. É isso aí. O D'Alessandro tem que jogar solto. Tem que jogar solto. Um contraste entre ataque e defesa do Inter. O Inter com titulares tem 23 gols marcados em 18 jogos, média de 1,2. Sofreu 15 em 18, 0,83. Defende bem e ataca mal. Não entendi a escalação do Rossi no Grenal. Boas, a gente fala disso amanhã. Valeu, Bruno. Valeu, Boas. Valeu, Daniel. Poxa, pós-Grenal o programa passa assim, ó. Agora é com a Regina Lima e o Band Mulher. Boa tarde, Regina.